6 brasileiros idolatrados em grandes clubes europeus lá do canal Eurofoot. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Brasileiro ir jogar na Europa já é um feito pra poucos, mas é ainda menor o grupo de caras que conseguem time bom esse chegar Barcelona, lá e hein? virarem ídolos de grandes clubes europeus. Hoje a gente vai falar de 6 brasileiros idolatrados na Europa. Vamos lá, Thiago Silva, máquina, A zagueiro gente começa falando craque. de um ídolo de um clube que não é tão tradicional, porque ele é muito jovem, né? Mas querendo ou não, nos últimos 10 anos ganhou muita projeção e força, que é o Paris Saint-Germain, criado em 1970. Todo mundo sabe que o Paris comprou essa força que eles têm atualmente com o dinheiro vindo do Verdade. Qatar, e que desde o começo, quando eles ficaram ricos aí, acabaram investindo bastante em jogadores brasileiros, desde Maxwell, Davi Luiz e Lucas Moura, até o Neymar, e o cara que é o principal protagonista aqui desse vídeo no momento, que é o Thiago Silva. O monstro tem uma história mais ou menos confusa no cenário europeu, porque ele chega pra jogar lá, no Porto, né, e chega a passar até rapidamente pelo Dinamo de Moscou. Mas Essa ele daí eu não volta pro sabia. Brasil, se torna um grande jogador no Fluminense, e aí ele chega na Europa pela Milan segunda jogou vez, bem. com status bem diferente da primeira, pra jogar no Milan em 2009. Nos 3 anos que jogou no Milan, o Thiago Silva se consolidou como um dos melhores zagueiros da Europa, e quando o PSG ficou rico, demorou apenas uma temporada para eles irem atrás de uma dupla que vinha muito bem lá no Milan, Ibra que era e o Milan. Ibrahimovic no ataque e o Thiago Silva na zaga. Pagaram pelo monstro cerca de 42 milhões de euros pra trazer um cara que fosse já consertar a defesa, ser o xerifão deles ali. E uma das coisas que torna o Thiago Silva tão idolatrado, né, no PSG, não apenas pelas atuações dele ou pela liderança que ele sempre demonstrou, mas pelo fato de ele justamente ter chegado no começo do projeto, né? Porque hoje em dia, com o time já muito forte, muito rico, é fácil pra qualquer jogador aceitar jogar lá. Mas quando o time começa um projeto de ricaço assim, né, as coisas são bem diferentes. Para um jogador top como era o Thiago Silva, é um risco se jogar assim num projeto novo, né? Mas ele foi, apesar de que fazendo a pesquisa pra esse vídeo, a gente relembrou que naquela época ele não queria sair do Milan não, tá? O Milan que quis vender e dar uma forçadinha. Nossa, Se ele pudesse, mano. ele teria ficado lá em Milão. Mas isso Seria mais futuro, hein, de jogar pelo Milan, que o Milan, na minha opinião, é um time 1000 vezes melhor do que o PSG, né? Quem é PSG, né? Mas tipo, né, o Milan quis vender e tal, então ele teve que ir, né, embora pro PSG, né? Porque o Milan queria vender e o PSG querendo comprar, ele tinha que ir embora de qualquer jeito, mas né? é outro papo, né? O interessante é que o Thiago Silva chega e logo na sua primeira temporada no PSG, ele consegue levar pra casa o título do campeonato francês. Que hoje a gente fala, tá, PSG campeonato francês é uma coisa óbvia, Normal. mas naquela época Todo dia as ganha. coisas eram diferentes. Foi o primeiro francesão do Paris desde a temporada 93-94 e apenas o terceiro título francês deles na história. Então se hoje a gente começa o campeonato francês já pensando que o Paris vai ganhar, naquela época, no começo do projeto de rico deles, era bem diferente. E mesmo jogando numa liga com menos visibilidade, né, que é a francesa, o Thiago Silva nunca deixou de ser considerado ali um dos melhores zagueiros do mundo. Ele é um cara que tem um senso de posicionamento, assim, acima do normal, né, mesmo não sendo muito alto, ele tem um tempo de bola, uma impulsão surreais, né, pra altura dele, consegue ganhar muita bola de cabeça, inclusive fazer gol de cabeça quando vai pro ataque também. muito bom, Além de ser um meu. líder nato, pra vocês terem uma Gol de ideia, cabeça. ele passou 8 anos no Paris Saint-Germain disputando 315 partidas, e dessas aí, 289 foram como capitão. Caraca, muito. Praticamente em toda a sua história lá, ele foi capitão e titular, né? Hora jogando com o Marquinhos, hora jogando com o Davi Luiz. Aí, galera, o Marquinhos é outro cara que, quando sair do PSG, vai ser muito idolatrado pelos franceses, porque o Marquinhos tá lá faz muito tempo. Acho que o Marquinhos tá lá no PSG, acho que mais de 10 anos só. Vocês têm noção de, tipo, ele tá mais de uma década lá, então quando ele sair de lá, ele vai ser muito idolatrado pelos franceses, porque, tipo, ele ficou muito tempo lá ou seja, deu o máximo dele por lá por esse clube, né? Tipo assim, o auge do Marquinhos foi pelo PSG, tá ligado? Então, ao meu ver, quando ele sair de lá, a galera vai ficar muito idolatrando ele depois que ele sair de lá, porque o cara parece que gostou mesmo de viver na França, porque, tipo, 10 anos é muito tempo pra um cara lá ficar num clube. Se ele não quisesse ficar lá, não gostasse, tipo, ele já tinha saído há muito tempo, mas, tipo, ele gostou de ir lá, gostou da cidade, gostou de ficar lá no PSG, então dá pra entender porque ele tá 10 anos lá, mas é muito tempo que o Marquinhos tá. Jogou em times que tinham o Maxwell, o Thiago Motta, o Ibra, o Cavani, mas era sempre ele o líder, o capita. Ele participou de todo esse processo que consolidou o Paris como líder na França, né? Ganhando 7 títulos franceses em 8 temporadas, né? Pra qualquer um, né? E além disso, foi muito importante na melhor campanha da Champions League da história do Paris, que foi na temporada 2019-20, quando eles chegam pra final, né? Ídolo máximo do Paris. E perde pro Bayern de Munique por causa de um gol.
que pecado, eu tava torcendo muito pro PSG ganhar. Mesmo que eu não goste do PSG, mas tava torcendo muito pro PSG por causa dos brasileiros que estão lá, tipo o Marquinhos, como eu falei, o Thiago Silva, o Neymar ganhar e tal, essa Champions pelo PSG. Mas acabou que não deu certo. Então o Bayern ganhou deles e é isso. Mas pelo menos a última final que o PSG chegou a disputar, última não, na verdade a primeira que eles chegaram a disputar foi essa em 2020 e tava os 3 brasileiros lá, né? Os 3 principais aí da nossa seleção, né? O Thiago Silva, o Marquinhos e o Neymar. O Thiago Silva não tanto, mas os outros 2 sim. Mas é isso, né? Então. A diretoria do clube lá conseguiu fazer o feito de deixar ele sair de graça pro Chelsea, né? No ato que foi até desrespeitoso, e jogou palavras muito do próprio Thiago Silva. E o que aconteceu depois vocês sabem muito bem, né? Thiago Silva campeão da Champions logo na temporada seguinte. Aliás, esse fato pode ter até aumentado o respeito da torcida por ele, porque é o seguinte, eles veem agora o Thiago Silva como um cara que não queria ir embora, que foi desrespeitado pela diretoria do Paris Saint-Germain. Mandaram ele embora por causa da idade, né? Então. Ficar, tanto é que foi e venceu a Champions League em outro time. Você tem agora, eles mandaram ele embora, por causa da idade, que eles achavam que ele tava muito velho. Aí mandaram ele pro Chelsea, no Chelsea ele foi lá e ganhou a Champions League na temporada seguinte, só pra calar a boca do PSG, né, e tal. O fato é que o Thiago Silva construiu uma história maravilhosa no PSG e pode ser claramente considerado como um dos maiores jogadores da história do clube. Foram 25 troféus conquistados lá no PSG, contando aí 7 Ligue 1s, né, e 5 Copas da França. O cara é brabo. Arsenal. E já que estamos falando de um Silva, vamos adiantar um pouquinho a posição no campo e falar de outro que é o volantaço brasileiro Gilberto Silva, cara que fez história no Arsenal, né? Ele até jogou no Panathinaikos da Grécia, mas se tu pensa Gilberto Silva na Europa, vem na cabeça, obviamente, o Arsenal. Ele chega nos Gunners em 2002, logo depois de ter sido campeão do mundo com a seleção brasileira, e rapidamente se torna um jogador de confiança do técnico que era o Arsène Wenger. O estilo de jogo do Gilberto Silva era de um volante que fazia o simples, fazia o básico, e às vezes nem aparecia muito nos jogos, fazia um trabalho meio fantasma, assim, meio escondido, mas que era essencial para o sistema defensivo dos Gunners naquela época. Era um volantão que pressionava, impedia o avanço dos jogadores adversários, roubava a bola e na hora de sair não era nenhum Xavi Hernandes, não era nenhum cara que fazia lançamentos magníficos, mas conseguia ter qualidade de passe para organizar um pouquinho o jogo ali de trás. Esse estilo de jogo aparecendo pouco, mas jogando muito ao mesmo tempo, que parece contraditório, rendeu a ele um apelido que explica tudo, que é Invisible Wall, ou Muralha Invisível, que deixa claro que ele não tinha tanta visibilidade quanto outros caras mais estrelados lá do Arsenal, mas fazia o seu trabalho de forma magnífica. No Arsenal ele forma uma dupla de meio campo maravilhosa com o craque Patrick Vieira, naquele Arsenal que acabou sendo campeão da Premier League, né? Premier League na temporada 2003-2004. Não uma máquina esse time sequer, e ainda tendo aí a melhor defesa da competição com apenas 26 gols tomados. Muito disso se deve à solidez defensiva do Gilberto Silva, que era muito eficiente como volante, também podia cair pra zagueiro quando precisasse, ou até fazer um híbrido, né? Ele era um volante que entrava no meio dos dois zagueiros ali pra fazer a saída de jogo ou pra fazer um terceiro zagueiro dependendo do jogo, dependendo do momento da partida. A base desse mesmo time, com o Gilberto Silva titular, também foi aquela que levou o Arsenal à única final de Champions League na sua história, que foi em 2006. O Barcelona acabou ganhando em cima deles e foi a primeira Champions do Ronaldinho que ele ganhou na história da carreira dele, então. Quando eles perderam pro Barcelona, é fato, mas passaram por uma campanha de mata-mata simplesmente arrasadora, velho. Se liga. Eles eliminaram Villarreal, Juventus e Real Madrid em jogos de ida e volta, beleza? Sem tomar nenhum gol nessas 6 partidas. Caraca! Gilberto Silva fez 243 jogos pelo Arsenal, ganhando 5 troféus. O principal deles, é claro, essa Premier League invicta, que rendeu até aquele troféuzinho dourado, que é diferente, que só o Arsenal tem. E ainda 2 Copas da Inglaterra. Júlio César. Esse aí mesmo. Agora a gente vai pra Itália falar da Inter de Milão, um time que costuma contratar bastante jogadores sul-americanos, brasileiros, e um deles acabou virando uma lenda inesquecível por lá, que é o goleirão brasileiro Júlio César. Ele foi revelado pelo Flamengo, né, e depois de ter muitos anos de boas atuações ali no Rio de Janeiro, ele acaba indo pra Inter de Milão em 2005, chega lá e é emprestado pro Chievo, né, Verona, fica nunca ouvi falar, tal, mas aí quando ele volta, é o início de uma trajetória que duraria quase 10 anos lá nos Nerazzurri, com muitos títulos, né, e muita identificação. Somente a Champions, né, que ele ganhou. O primeiro desafio do Júlio César foi roubar a vaga de titular do Toldo, um goleirão que era bom goleiro, chegou a ser eleito até melhor goleiro da Série A italiana em uma temporada lá, e esse cara tinha mais de 200 jogos pela Inter já, mas o Júlio César não demorou pra roubar a posição de camisa 1, ainda que durante quase toda a trajetória dele ele tenha usado a 12, né, não demorou muito pro começo lá com o Roberto Mancini, que era o técnico da Inter na época, ver que ele deveria ser goleiro titular, e logo na primeira temporada ele já assume a meta e consegue não só ganhar o campeonato italiano, que seria o início de uma sequência muito vitoriosa da Inter
lá, como também fazer a dobradinha e ganhar a Copa Itália. E a era do Júlio César acaba sendo uma das mais vitoriosas da história da Inter de Milão, porque eles engatam uma sequência de 5 títulos italianos, de 2006 até 2010, sendo que o Júlio César foi eleito o melhor goleiro da competição 2 vezes, em 2009 e 2010. Numa era de Gianluigi Buffon. Reinando na época lá pela Juventus. E isso tudo culminou numa temporada maravilhosa em 2009 e 2010, quando o Júlio César provou ser um dos melhores goleiros do Caramba, o rosto dele aí tá louco, roxo, tá doido, caraca. mundo, se não o melhor naquela época, né? Fazendo atuações maravilhosas no mata-mata da Champions League. Quando a Inter elimina o poderoso Barcelona de Pepe Guardiola, Lionel o Júlio Messi César faz uma defesa simplesmente espetacular numa finalização do Lionel Messi, inesquecível a ponto de, em 2010, ele ser eleito o melhor goleiro da UEFA. A Inter, em 2010, foi campeã da Tríplice Coroa, ganhando ali o Campeonato Italiano, a Copa Itália e a Champions League, uma temporada que acabou consagrando diversos desses principais jogadores da equipe, incluindo o Júlio César, que na época era amplamente reconhecido como o melhor goleiro do mundo. Pela Inter, ele disputou 300 partidas, ficando 128 jogos sem sofrer gols, 14 títulos conquistados, incluindo o pentacampeonato italiano consecutivo, a Champions League e também foi campeão do mundo. No Mundial de Em 2020, os torcedores da Inter votaram no Júlio César para entrar pro Hall da Fama do clube, algo que foi apenas o segundo brasileiro a conseguir depois do Ronaldo Fenômeno aí. Kaká, esse aí jogou se a gente magnífico fala que pela história na Europa, não tem como não falar do Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Que... Caraca, o nome do Kaká tem o nome Isaacson. Isaacson? Caraca, quem diria que o nome do Kaká teria isso aí? O segundo nome dele fosse isso aí. Nossa, essa eu não sabia não. Você conhece carinhosamente aí como Kaká, né? Ele que é cria das categorias de base do São Paulo, esteve no grupo da Copa do Mundo em 2002, quando o Brasil foi campeão. E logo em 2003, ele é contratado pelo Milan por uma pechincha. Hoje em dia dá pra ver isso aí, né? Porque foi cerca de 8 milhões de euros. Ah, é muito baixo. O menino prodígio de Cotia chegava lá no elenco dos Rossoneri, que tinha caras como o Seedorf, o Gattuso, o Pirlo, Shevchenko. Só lenda, mãe, só lenda. Mesmo assim, ele não se intimidou e rapidamente foi conquistando ali o seu espaço com uma das camisas mais pesadas da Europa, né? Pra você ter uma ideia, ele chega no Milan e logo na primeira temporada ele consegue fazer 40 jogos, né? Jogando a maior parte das partidas como titular já, metendo 14 gols e 7 assistências, velho. Um jovem brasileiro que vai pra Europa e consegue fazer isso na primeira temporada. Acabou sendo eleito em 2003-04 o melhor jogador da Série A italiana. Fora que, no campeonato italiano, ele meteu gol na Inter no turno e no retorno. Começou mal o Kaká no Milan, amigo, mas o melhor ainda estaria por vir, né? A ascensão meteórica do Kaká não era à toa. Ele era um meia extremamente técnico, com um poder de decisão brilhante e com uma característica muito difícil de parar, né? Ele, que eram as arrancadas, né, do Kaká. Ele era um meia atacante capaz de criar jogadas com facilidade, mas que toda hora chegava na área também pra finalizar e fazer os seus gols. Num time que tinha o gênio Pirlo, o Shevchenko, que foi bola de ouro, o Kaká se tornou a principal referência técnica, né? Na temporada 2004-05, ele conduz o Milan à final da UEFA Champions League, metendo 2 gols e dando 6 assistências na competição, incluindo uma assistência perfeita na final, né, pro Crespo fazer o gol dele. Que passe magnífico, tá louco. Um negócio milimetricamente calculado, mas a gente sabe que naquela final o Milan abriu 3-0, parecia que ia ganhar e acabou rolando o milagre de Istambul, né? Liverpool campeão. Só que depois dessa gigante frustração, o Kaká e o Milan dariam a volta por cima na temporada 2006-2007, quando ele mais uma vez carrega o Milan pra final da UEFA Champions League, numa campanha épica passando por Bayern de Munique. Doideira, né, galera? O Kaká tem 2 final de Champions e uma Champions, né, então. E Manchester United nos mata-matas. Aliás, contra o United, ele faz um dos gols mais icônicos da história da Liga dos Campeões. Lindo. Quando ele dá um drible nos camaradas do United, que chega a um tropeçar no outro ali, velho, deixa os camaradas completamente perdidos e no chão antes de fazer um baita de um golaço. Na final, o Liverpool novamente. E aí a boca do Kaká devia estar espumando de vontade de fazer aquela vingancinha, né? O Kaká mais uma vez brilha na final e dá uma assistência perfeita pro Inzaghi fazer o gol do título, consolidando ele como um dos grandes jogadores aí da história do Milan. Numa temporada em que, se liga, ele fez 18 gols, deu 11 assistências, foi o artilheiro da Champions League, eleito o melhor jogador da Série A italiana e, além disso, levou pra casa tanto a bola de ouro quanto o prêmio de melhor do mundo da FIFA. É uma temporada dos sonhos, né? Somando as 2 passagens pelo Milan, ele fez 307 jogos, marcando 104 gols, dando 84 assistências e conquistando 5 títulos aí, fora um monte de troféus individuais também. Ele jogou muito, Kaká.
Marcelo. Hora de ir pra Espanha falar de um brasileiro que construiu a sua história de forma brilhante nos últimos anos pra virar ídolo eterno do Real Madrid, que é o Marcelo. E atualmente acabou se aposentando aí, galera, com 37 ou 38 anos, se não tô enganado. Ele acabou de se aposentar essa semana, agora que eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês e tal. Ele acabou se aposentando e jogou muito. O que ele fez pelo Real Madrid é coisa de louco. Numa história que não acabou ainda e que começou faz muito tempo, né? O Marcelo acabou indo pro Real Madrid em 2007, apenas 2 anos depois de virar profissional pelo Fluminense. Faz tanto tempo que o Marcelo nem tinha aquela cabeleira que hoje virou aí quase a sua marca registrada, né? Ele chega no Real Madrid com uma tarefa muito difícil, porque vinha lá no time um cara que também fez história, também era brasileiro, também era lateral esquerdo. Roberto Carlos, né? Considerado um dos melhores laterais esquerdos de toda a história. Então pro Marcelo chegar lá, digamos que não era uma tarefa muito fácil. A chegada dele foi justamente uma preparação para a saída do Roberto Carlos do Real Madrid, que aconteceria 6 meses depois, né? E como ele era muito jovem, o Marcelo não foi titular desde o começo, até porque o Real Madrid viveu alguns momentos complicados ali entre a era dos Galácticos e a era Cristiano Ronaldo, saca? Mas a partir da temporada 2007-2008, as coisas já mudam, o Marcelo começa a jogar cada vez mais como titular, e na temporada seguinte, em 2008-2009, ele como lateral esquerdo marca 4 gols na temporada, já dando indícios do lateral ofensivo que ele seria, né? De forma brilhante. Só que para falar da trajetória do Marcelo do Real Madrid, vale lembrar que ele foi titular durante grande parte da sua carreira por lá, mas ele teve momentos de altos e baixos, teve algum período de instabilidade e por vezes ia parar no banco, justamente por essa vocação ofensiva dele. Então durante os anos de Mourinho, depois na primeira passagem do Carlo Ancelotti lá no Real, muitas vezes ele acabava ficando no banco pro Fábio Coentrão, lateral português, que virava titular porque tinha uma vocação defensiva melhor. Então dependendo do jogo, dependendo do momento ali, o Marcelo, que era um cara que tinha mais dificuldades para defender, acabava esquentando o banquinho e o Coentrão entrava para fechar um pouco mais a linha defensiva do Real. Lembra da Champions League de 2014, aquela que o Real ganha com o gol do Sérgio Ramos aos de cabeça 48? em cima do Atlético. O Marcelo não foi titular naquela final, tá? O titular foi o Fábio Coentrão. O Marcelo entra no segundo tempo, inclusive marca um gol na prorrogação, né? Ele acabou começando no banco, né? Só que a carreira do Marcelo no Real Madrid começa a ter mais constância, ele começa a virar realmente um ídolo histórico quando 2 nomes chegam para se confirmar. Zidane e Casemiro. Isso porque quando o Zidane chega no comecinho de 2016, ele muda completamente a equipe, botando o Casemiro como titular no meio campo e apostando num esquema onde o Marcelo tinha mais liberdade para ir para frente e atacar, e o Casemiro fazia as coberturas ali perfeitas quando o Marcelo tava no ataque, para não deixar a defesa tão exposta. Com isso, o Marcelo começa a ter mais liberdade para atacar, faz uma parceria muito boa com o Cristiano Ronaldo e começa a construir o seu caminho para ser um dos maiores ídolos brazucas da história do Real Madrid, sendo uma peça importantíssima aí na conquista do tricampeonato consecutivo da Champions. Na temporada 2015-16 ele já tinha sido importante, mas era 16-17 que começa a ficar realmente brutal. Aí foi loucura, hein? De quartas de final contra o Bayern de Munique, por exemplo, o Marcelo simplesmente vai driblando a defesa inteira do Bayern, né? Sai na cara do gol e dá o passe pro Cristiano Ronaldo só empurrar pro fundo das redes. Simplesmente brutal. Na final contra a Juventus, ele também faz uma jogadaça que acaba resultando no gol do Asensio. E aí ele vai se tornando um dos melhores jogadores do mundo, né? Vem a Champions League 2017-18, ele é um dos melhores jogadores da competição. E não só como lateral, como jogador em geral mesmo. Naquela campanha, ele participou de gols em todas as fases de mata-mata, pra você ter uma ideia, né? Ele fez gol contra o PSG nas oitavas, fez gol contra a Juventus nas quartas, fez gol e deu assistência contra o Bayern nas semis. O Benzema. E ainda deu 2 assistências contra o Liverpool na final. É mole? É até difícil acreditar que o cara era lateral, tá ligado? Ele tem números aí, às vezes, que parece de um meio atacante. As atuações memoráveis e os títulos, né, colocam o Marcelo como um dos ídolos indiscutíveis da era moderna no Real Madrid. No momento da gravação desse vídeo, já foram 542 partidas pelo Real, 38 gols e mais de 100 assistências. São 23 troféus com a camisa merengue, colocando o Marcelo como o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid, empatado com o Paco Gento. Só que o Marcelo ainda está na ativa, então se ele receber né, como falei pra vocês aí, temporada 2021-22, ele se tornará simplesmente o maior campeão da história do maior clube europeu. Na verdade ele recebeu, porque ele ainda pegou a Champions, então ele passou esse tal de placa, porque é de 21 e 22 o Real Madrid ganhou a Champions League, e foi a última temporada do Marcelo por lá, né, 2021-2022, aí 23 e 24 parece que ele veio pro Fluminense, se eu não tô enganado, aí ganhou a Libertadores, e agora ele se aposentou, né, se aposentou no futebol com 38, 37 ou 38 anos, como eu falei antes, que eu achava que, eu acho que foi essa idade mesmo. Então, Marcelo foi o que eu acho que o cara que mais ganhou título pelo Real Madrid, atualmente na era moderna, né, foi
foi ele, né, e tal, né. E por falar em maior Daniel campeão, tá Alves. na hora de falar de Daniel Alves. Ele chega no Barcelona em 2008, num pique bem diferente Esse aí deitou e rolou também no Barcelona. jovenzinho, chegando na Europa. Ele tinha passado 5 anos no Sevilha já, jogando muito bem, incluindo sendo campeão ali da Europa League 2 vezes já. Daniel Alves foi escolhido a dedo pelo Pep Guardiola pro início da sua era lá em 2008, né? E o fato é que o match foi tão instantâneo que parece que o Daniel Alves nasceu pra jogar no Barça. Ele foi um dos jogadores mais importantes daquela máquina de jogar futebol que se tornou o Barcelona nas mãos do Pep, né? Ganhando a Champions League 3 vezes, sendo que uma dessas vezes foi um sextete de títulos aí, né? E a outra vez foi uma tríplice coroa, 2015. né? Já sob o comando do Luiz Henrique, com o trio MSN e tal. E isso aí fez parte da carreira do Daniel a vida inteira, né? Ele é o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol, cara. São 43 taças, das quais 23 foram com a camisa do Barça. E algo que marcou muito os primeiros 8 anos do Daniel Alves no Barcelona foi o link que ele conseguia fazer com o Messi. Agora, quem é o cara que mais tem título na história do futebol atualmente é o Messi, né? Que o Messi acabou passando o Daniel Alves, né, e tal. Porque o Daniel já se aposentou do futebol e o Messi já tá nativo. Então, o Messi ainda tem muito mais tempo de carreira e muito mais tempo ainda de ganhar mais títulos no decorrer da carreira dele, né, então. Os dois se entendiam muito bem, faziam tabelinhas incríveis, né? Eram muito entrosados e isso resultava em belas jogadas, mas também em números, né? Que a gente pode provar. Foram 42 assistências de Daniel Alves para gols do Messi. E quando a gente achava que a história dele tinha acabado lá na Espanha, aos 38 anos ele retorna ao Barcelona em 2022 para aumentar ainda mais a sua idolatria. Quando o Barcelona sofria aí uma crise financeira, o Daniel Alves aceitou chegar no clube para receber o menor salário que é permitido na Liga Espanhola, que é cerca de 155 mil euros por ano. Detalhe, tá? Tá cheio de jogadores que recebem mais do que isso por semana. Isso certamente faz ele ganhar um espaço ainda mais importante no coração do torcedor culé. No momento da gravação desse vídeo, ele já tem mais de 400 jogos pelo Barça, com 22 gols e mais de 100 assistências. Quando e onde que essa história do Daniel Alves com o Barcelona vai acabar, a gente não sabe, mas ele certamente já é um dos grandes ídolos da história do clube. Olha, eu vou te falar um bagulho, velho. Brasileiro craque, né, e que vira ídolo em clube europeu, não falta. A gente poderia fazer mais 1 ou 2 vídeos aqui facilmente, né, com outros nomes. Tem muito mesmo. mesmo. Nos comentários quais outros caras que poderiam entrar numa futura lista, beleza? E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você curtiu, deixa um like na saída que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Fala! Sim, galera, na mais recente, assim, de craque de futebol que jogou e virou ídolo, assim, na era moderna, assim, foi o Kaká, que jogou em clubes gigantes, né? Kaká, o Daniel Alves e o Marcelo, ou seja, Kaká no Milan, Marcelo no Real Madrid e o Daniel Alves no Barcelona. Foi os três, assim, da era moderna que jogaram o fino da bola e muita gente pôde ver esses caras no auge dele, tipo eu. Eu vi o Marcelo no Real Madrid, o auge dele por lá, ganhando tudo isso aí. E também vi o Daniel Alves ganhando esses troféus aí que ele ganhou pelo Barcelona, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreva, me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. Deixa teu like e comenta aqui embaixo também assuntos do próximo vídeo que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. E se você quiser adquirir qualquer produto que eu usar aqui no meu canal, tipo meu microfone, meu fone, meu mouse, meu teclado, vai estar também aqui tudo na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!